Bom dia, pessoal. Bom domingo aí a todos. Nós vamos voltar para direito constitucional. Mas antes disso, nós vamos fazer uma coisa, só um momento, pegar os óculos, que eu já tinha avisado que eu ia fazer e vou fazer quantas vezes for necessário, que é voltar no edital para tentar esclarecer algumas dúvidas. O meu canal começou a conquistar aí seguidores e tal, e aí surgiram demandas e perguntas, né? Pessoas que se comunicaram comigo por e-mail, por WhatsApp, etc. Então a gente vai fazer uma reanálise do edital da parte de direito constitucional. Vamos focar nisso, porque depois eu vou finalizar o artigo 5º e aqueles parágrafos que vêm depois, e aí vai ser, aquela primeira parte toda da Constituição vai ser finalizada, certo? Eu senti falta também, procurando nas lives que eu fiz no começo, a introdução à Constituição. Então provavelmente eu vou gravar esse vídeo de novo, mas não hoje. Ou se for hoje, mais tarde. Hoje eu vou priorizar terminar o artigo 5º. E aí, falando em reanálise do edital, nós vamos voltar aqui no edital de técnico, tem noções de direito administrativo e constitucional. Um amigo aí, um seguidor, ele me fez a pergunta: bom, não está escrito direitos e garantias individuais no edital. E realmente não está. Só que tem um porém. Quando você lê ali no edital, está ali logo no começo, Constituição, conceitos, classificação e supremacia. Eu vou voltar nisso daqui a pouco. Aí na sequência vem princípios constitucionais. O artigo 5º é talvez, ou certamente, o artigo que mais tem princípios constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Cada inciso do artigo 5º, quase todos eles, dizem respeito direta ou indiretamente a um princípio. Então eu acho muito improvável, essa é a minha opinião, que não caia o artigo 5º, de alguma forma, nessa prova. Ou seja, estudem o artigo 5º, essa é a minha recomendação. Não é porque não está escrito aqui dos direitos e garantias individuais que não vai cair, porque está escrito princípios constitucionais, e esses princípios, grande parte deles, se concentram no artigo 5º e seus 79 incisos da Constituição Federal. Aí depois a gente pula, aí sim eu vou falar um pouquinho de organização do Estado, para poder dar uma base para direito administrativo, porque não está escrito realmente no edital da organização do Estado, organização política. Mas você precisa entender como é a organização política da República Federativa do Brasil, para poder entender depois os conceitos de direito administrativo. Eu já falei um pouco sobre, mas não fiz um vídeo sobre isso específico, sobre administração direta e indireta, que também não está no edital expressamente de administrativo, mas que você precisa entender. Para você, por exemplo, entender a parte de constitucional que fala da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, Tribunal de Contas. Para você entender esse tópico, o último tópico, o penúltimo, aliás, de constitucional, que é controle de constitucionalidade, esse é um assunto. Aí vem em seguida, ponto e vírgula, interpretação e hermenêutica constitucional. Isso daí provavelmente está incluindo aquela pirâmide de Kelsen, da hierarquia das normas. Provavelmente, certamente, está incluindo a aplicabilidade das normas, que é a classificação mais comum do José Canotilho, do jurista português, de normas de eficácia plena, contida e ilimitada. Tá? Então, por isso, vale a pena sim falar sobre esses assuntos. E eu acho que não tem como cair tudo, porque são só 20 questões. Mas alguma coisa vai cair. A gente tem que falar sobre tudo que pode cair, ainda que não vá cair tudo. A gente não tem como adivinhar o quê.
né? Se a gente tivesse como adivinhar as questões da prova, o concurso público não teria o menor sentido de existir. Então, em princípios constitucionais, eu leio claramente que os direitos e garantias fundamentais estão incluídos, estão inclusos nesse tópico do edital, que é um tópico bem sucinto, são 2 palavras só, princípios constitucionais. Depois a gente passa para... Depois a gente volta em outra gravação para o conceito, classificação e supremacia da Constituição, que eu acho que vai cair aquilo que eu falei, aplicabilidade de normas, além das classificações das constituições, né? Tem vários tipos de constituições escritas, né? A consuetudinária, que é, por exemplo, a americana, dos países anglo-saxônicos, né? Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Reino Unido, né, como um todo, eles não têm uma constituição prolixa, né? Eles têm uma constituição sintética, que ela é bem resumida, com poucos artigos, e a grande maioria das normas vem das interpretações, vem dos costumes, por isso que é consuetudinária, ligada a costumes, certo? Então essas coisas, cara, não tem como você, eu pelo menos com uma proposta séria, dizer, não vai cair, cara, porque eu acho que vai. Não vai cair tudo que eu falar, porque não tem como cair tudo que eu falar em 20 questões. Se fossem 100 questões, tudo bem, mas são só 20, infelizmente. Eu achava que deveriam ser 40 de constitucional administrativo e 10 de português, e não o contrário, 30 de português e 20 de... Né? Mas a gente não tem como ficar reclamando disso. E por último, né, o último assunto que me surpreendeu, ainda não consegui entender bem a razão dele estar aqui, mas é a ordem econômica e financeira. Talvez por ser uma das atribuições do Ministério Público, né, como fiscal da lei, ele atuar em processos, né, e acontecem muitos processos envolvendo empresas que atuam na livre iniciativa, né? E a ordem econômica financeira do Brasil, né, de acordo até com os princípios fundamentais, que eu vou ter que regravar porque eu não estou achando, e vou regravar também porque eu fiz em forma de live, e as lives estavam travando, não estava legal. E talvez eu faça até uma explanação melhor quando repetir, que é o comecinho da Constituição, os princípios constitucionais. E a livre iniciativa é um deles, está lá em um dos artigos. E aí a ordem econômica e financeira tem ligação direta com isso e tem ligação direta com a atuação do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas, que está explícito na Constituição, que é do artigo 70 ao 74, se não me engano, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, Tribunais de Contas, entre parênteses, e com a atuação do MP. E aí a gente vai conseguindo montar esse quebra-cabeça, que é o edital e que são os assuntos relativos a ele. Ok? Então essa é a minha primeira reanálise de constitucional. Pode ser que eu faça outras, ou pode ser que não seja necessário, aí eu não vou saber. Mas agora nós vamos voltar aonde nós paramos, no artigo 5º da Constituição, né? Eu já estou montando o vade-mecum, tirando o que realmente não vale a pena estudar, porque se cair são questões passíveis de anulação, como o artigo 7º, que cuida dos direitos trabalhistas, os direitos sociais, eles não estão no edital, mas eu tirei do vade-mecum, mas pode ser que eu insira informações do direito do trabalho, eu vou inserir sim, porque vários dispositivos da legislação do MP tem uma parte, quando ela fala da carreira, que ela fala dos direitos, né, com relação à carreira de promotor e procurador, e os próprios servidores do MP, então citam lá incisos do artigo 7º, aí nesse caso eu vou recorrer. E o artigo 6º a mesma coisa, se eu julgar conveniente, eu vou dar um jeito de inseri-lo em alguma das transmissões. Mas eu não vou pegar e fazer um vídeo do artigo 6º, que é enorme, porque realmente ele não está previsto em edital, e se ele cair de forma cabal, né, categórica,
na prova, aí sim é uma questão passível de anulação por um assunto que não caiu no edital. Bom, não temos como estudar a Constituição inteira, muitas coisas nem não vamos estudar porque não vão cair mesmo, certo? Para técnico, por exemplo, a parte de orçamento, ela vai cair para analista, e eu pretendo vê-la para analista, mas ela não vai cair para técnico. Então, para técnico, o Vade-Mecum não vai ter essa parte. Mas para analista, ele vai ter, ele tem que ter, porque está expresso lá, entendeu? E na parte do orçamento, da contabilidade pública, a partir do artigo 163 da Constituição, até agora eu não lembro onde termina, mas termina no 169 e no 170 a ordem econômica financeira, que vai cair para técnico. Agora eu não sei se vai cair para analista, teria que olhar o edital de analista. Eu estou dando prioridade para o cargo de técnico, por ser um conteúdo menor, embora não seja o meu objetivo. Mesmo que eu faça para técnico e passe, eu não vou trocar o meu cargo atual por um cargo que paga um pouquinho mais. O analista, o técnico do MP, paga, vamos dizer, R$500 a mais do que eu ganho, mas em compensação o vale deles é R$500 menor. Então eu vou trocar 6 por meia dúzia. Eu já estou estabelecido numa cidade, vou a pé para o trabalho, então não tem porquê eu virar técnico do MP. Ainda que a carreira de técnico do MP ela é mais elástica, então o final de carreira de técnico do MP paga mais do que o final de carreira da defensoria. Mas como eu estou buscando concurso de nível superior, não é essa a minha opção, né? Então vamos aqui, que eu estou voltando, tá? Porque eu já inseri bastante coisa da Constituição e estou depois editando, tirando o que não vai cair, para chegar lá no artigo 5º. Então já inseri aqui os poderes, nós vamos falar da organização dos poderes, que é o título 4, está expressamente no edital, vai cair, né? Não deve cair processo legislativo, eu não vou falar sobre processo legislativo, nem vou colocar no Vade-Mecum, porque quando cai processo legislativo, vem expresso no edital, e no edital de técnico não veio. Tá? Servidores públicos, isso vai cair. Aí aqui a lei complementar 106 eu já inseri, porque eu vou começar a falar sobre ela a partir dessa semana. A lei do mandado de segurança já está aqui no Vade-Mecum, né? Eu estou em fase de organização, né? Um arquivo do Word grande que eu vou depois enxugando e inserindo, não muitos, mas comentários sucintos, algumas explicações. Mas é um Vade-Mecum, basicamente é letra de lei. Com algumas ressalvas eu vou colocar um comentário sobre coisas que eu julgo importante, ter uma basezinha teórica de 2 parágrafos, entendeu? Um parágrafo só. E, enfim, deixa eu ver onde é que eu estou. Eu estou falando com vocês aqui, enrolando, para subir. Eu estou na lei, vou dar uma subida maior, senão vai demorar demais. Para chegar lá na Constituição. Eita, passou direto. Chegamos aqui à Constituição. O comecinho dela, eu não encontrei, não estou encontrando o vídeo que eu fiz. Está aqui, Constituição, preâmbulo. Eu fiz um vídeo sobre o preâmbulo, sobre o artigo 1º, dos princípios fundamentais, mas eu vou fazer outro, de repente até fica até melhor, né? De repente foi até bom eu ter perdido ou não estar encontrando. Então nós voltamos aos direitos e garantias fundamentais, que é o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º. Nós paramos no inciso 50. E nós vamos agora do inciso 51 até o final desse artigo, nesse vídeo. Dá tempo, não são muitos. A gente parou no artigo 50, que fala que as presidiárias serão assim, as presidiárias é craseado, tá? A elas serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E aí segue o que eu vou concluir hoje. Artigo 51, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado
salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Se for crime comum, tem que ser cometido antes da naturalização, né? A questão de naturalização não vou tratar dela, só vou lembrar que para cidadãos, para portugueses, se houver reciprocidade, ela é bem mais simples. A naturalização de um português se naturalizar brasileiro é bem mais simples do que um outro nacional qualquer de outro país. Quer dizer, antes da naturalização, crime comum. E depois da naturalização, se o camarada naturalizado, né, porque ele passa a ter quase todos os direitos de um brasileiro nato, mas se ele se envolver comprovadamente em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, tá? Depende de lei, como é que vai se dar isso, ele vai ser extraditado, mesmo que antes da naturalização, qualquer crime comum que ele tenha cometido, ele vai ser extraditado, se descobrirem, obviamente ele for processado e condenado, em última instância. Agora, no caso de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, isso vale para depois da naturalização, inclusive. Porque depois da naturalização, o cara pode cometer um crime comum, ser condenado, ser preso, por exemplo, e pagar. Mas tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, se ele for, na última instância, condenado, transitou em julgado, acabou, ele vai ser extraditado, mesmo sendo brasileiro naturalizado e gozando de uma série de garantias. 52. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, né? É baseado nesse inciso que muitos pedidos de extradição que são feitos de outros países para o Brasil, é baseado nesse inciso que o Brasil não concede muitas vezes a extradição quando é só crime político ou de opinião, né? O problema é que tem um limbo aí, tem aquela história que eu já falei, mas eu repito, do Cesare Battisti, o italiano, que ele não cometeu crime político, ele cometeu crime contra a vida na Itália. E mesmo assim o Lula negou a extradição dele. Enfim, mas usou como base, ele alegou que o que ele cometeu, apesar de terem sido assassinatos, ele matou várias pessoas, 4, eu acho, foi crime político, porque havia, entendeu, um movimento revolucionário, enfim. Não cabe a mim julgar. Só para vocês se prenderem mais aos incisos, terem alguma coisa para lembrar, para não ficar puramente com a letra da lei. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Eu já vou anotar aqui, para quando for o vadimeco, é o princípio do juiz natural. Tá? Então, princípios constitucionais, está aqui, no artigo 5º, princípio do juiz natural. Tem que ter uma autoridade competente, essa autoridade já tem que existir antes do indiciamento do sujeito. Porque não pode haver tribunal de exceção, que é aquele tribunal que é criado depois que o crime é cometido, ou o suposto crime, né, para julgar alguém. Então está aí um princípio dentro do artigo 5º, para corroborar o que eu estou dizendo. Não negligencie isso, porque não está escrito expressamente no edital dos princípios e garantias constitucionais. Até porque isso é base para você entender o direito como um todo. Não só o constitucional, como o administrativo, que também vai cair. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então isso é um princípio, o princípio do devido processo legal. Em 2 artigos seguidos nós temos 2 princípios, que estão ligados ao processo penal, né, principalmente, e que são princípios constitucionais que estão no artigo 5º. 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, litigantes são as partes que estão litigando, brigando, né? E aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa aí, princípio do contraditório e ampla defesa. Como é que eu posso dizer que não vai cair
com os meios e recursos a ela inerentes, ao contraditório e à ampla defesa, né? Como é que não vai cair? Isso são princípios constitucionais, só que eles estão no artigo 5º. Eles não são aqueles expressos da administração pública. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso é um outro princípio, que é o princípio que é baseado na teoria da árvore com fruto envenenado, né? Poison tree. Fruit of the poison tree. É o fruto da árvore envenenada. Isso vem da doutrina lá norte-americana ou britânica. E é mais um princípio aplicado ao processo penal. Inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal. Presunção de inocência. Tem tudo a ver com... É princípio, tem tudo a ver com MP, princípio da presunção. Eu já estou anotando aqui, entendeu? E estou provando para vocês a importância do artigo 5º na maioria das provas de constitucional. A não ser quando é um cargo muito para contador e tal, aí só vai cair a parte de tributos, a parte de orçamento. Mas mesmo assim, eles ainda costumam... É difícil uma prova de constitucional não cair o artigo 5º, é raro, vamos dizer. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Civilmente identificado é o cara que tem o RG dele, tem o CPF, então ele tem ele é um sujeito, né, que goza de personalidade, ele tem personalidade jurídica, né? Ele está submisso às leis e tem as garantias constitucionais, né? E ele é civilmente identificado. Então, ele não vai ser submetido. Eu acho que eu já li esse inciso engraçado, mas enfim, vamos gravar de novo, não tem problema. A identificação criminal pode ser que ele tocar piano, não precisa, ele tem a identidade dele para provar que ele é ele, e aquilo goza de... aquele instrumento, aquele documento goza de fé pública. Ou aquela identificação criminal que é muito comum nos Estados Unidos, de botar 10 caras parecidos, né, para a pessoa ser identificada ali, ele não vai ser submetido a esse tipo de identificação, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, é uma norma, na minha opinião, de eficácia contida, porque essa lei vai restringir esse direito de não ser submetido à identificação criminal. Agora, se existe essa lei, não sei. Está escrito aqui na Constituição, entre parênteses, regulamento. Então, talvez haja um regulamento sobre isso para conter esse direito. Ele não pode ser, ele não é pleno, porque ele vai ter limitações, está sujeito a limitações. 58. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. É o seguinte, ação pública, ação penal pública, por exemplo, tá? Tem ação civil pública também, mas vamos falar da penal que é mais fácil de entender. Um crime de homicídio, ele é privativo, é uma ação penal pública privativa do MP. Mas se por algum motivo o MP não é uma ação incondicionada, não depende de que ninguém vá lá, o MP vai diretamente e denuncia o sujeito acusado de homicídio, que é um crime contra a vida. Mas se o Ministério Público se mantiver inerte, se abstiver de fazer alguma coisa, não fizer nada, não sei por que motivo, é admitida a ação privada, ou seja, o parente do cara que morreu, que foi assassinado, ou uma tentativa de assassinato, então o cara que sofreu essa tentativa de assassinato, ele tem direito a impetrar uma ação privada em um crime de ação pública. Então, ela é privativa do MP, mas se o MP se mantiver inerte, é admissível a ação privada, né? O particular ir lá e provocar o judiciário, e mover uma ação. 50 e 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social assim o exigirem, ou seja, publicidade, mais um princípio. 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Aí é lei militar. A lei militar é diferente da lei civil. Então essa coisa de não ser preso, a não ser que seja em flagrante, essa garantia, tá, que também é um princípio da presunção de inocência e dentre outras coisas, outros princípios, ele vale para o particular, mas ele não vale, né, fundamentada de autoridade judiciária competente, por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, também tem a ver com juiz natural, com presunção de inocência, com devido processo legal. São vários princípios dentro de um inciso da Constituição. O militar não, o militar ele não tem essa garantia. Tá? Simplesmente um subordinado, um soldado, se ele chegar para um oficial e xingar o cara, ele pode ser preso na mesma hora. Tá? Ou se ele fizer uma outra coisa, isso é muito flagrante, né? Então não é um bom exemplo. Mas se ele cometer um outro tipo de crime, ele furtar alguma coisa lá no paiol, onde ficam os armamentos, as munições de um quartel, houver grandes indícios de que foi ele que fez aquilo, ele já pode de cara pegar uma prisão, ser preso, ser detido dentro do quartel, tem prisão dentro do quartel, uma cela lá pequena, ou pode não ficar nessa cela, mas ficar preso dentro do quartel, não poder sair do quartel até ser esclarecido aquele episódio de sumiço de equipamentos. Há muito no meio militar, tem fraude com caras que entram, recrutas e tal, que roubam alimento, porque é uma quantidade muito grande de comida. Tem um cara que fica incumbido da licitação ou do contrato lá com o supermercado que fornece comida para as Forças Armadas e são toneladas de, sei lá, leite condensado, toneladas de frutas, toneladas de arroz, de feijão. Ele às vezes faz a gambiarra ali. Se souberem que ele fez, ele pode ser preso. Ele não vai ter direito ao devido processo legal comum com o qual o civil conta. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, o cara é preso em flagrante. Na mesma hora, a autoridade competente tem que avisar, perguntar para o cara, vem cá, me dá o telefone aí de alguém da sua família, ou me dá seu celular que eu vou ligar. Tá lá, mãe, pá, ó, seu filho foi preso aqui, estamos levando ele para DP, número tal, centro e tal, e se ele não tem parente nenhum, uma pessoa que ele indique. Essas pessoas têm que ser comunicadas imediatamente que ele foi preso, e onde ele foi preso, e onde ele vai estar. Se ele está preso ali, a viatura vai levar para a delegacia, então tem que dizer, ele vai estar lá na delegacia tal, preso, conversando lá com o agente, com o delegado, seja lá quem for. 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. É uma continuação do 62, né? Assistência do advogado, assistência da família, que é assegurado, e os direitos constitucionais. Você pode permanecer calado, que isso não vai te trazer prejuízo algum. No processo penal, essa é a regra. No 64, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Né? É mais uma coisa do devido processo legal, ele tem que saber quem está cuidando do inquérito policial, né, do interrogatório. O cara tem que dizer, eu sou o oficial fulano de tal, vou te interrogar agora, devo te avisar que você tem o direito constitucional de permanecer calado, entendeu? E etc. Né? Protocolo policial. No inciso 65, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso é via habeas corpus, né? Então o cara foi ilegalmente preso. Se for comprovado que essa prisão foi ilegal, ou seja, não foi preso em flagrante, ele é só suspeito de algo. Mas eu tenho quase certeza que foi você. O policial vai lá e pega o cara e prende o cara.
vai o advogado lá, ou qualquer pessoa, ou ele mesmo de dentro da cadeia pode redigir um habeas corpus no papel higiênico, e essa autoridade policial tem a obrigação de levar isso até o juiz, para o juiz decidir se vai realmente, se a prisão realmente foi ilegal e se vai relaxar essa prisão. Nem sempre isso se faz, isso acontece, né? mas tá na Constituição. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então há casos no Código de Processo Penal em que o cara cometeu o crime, mas ele tem o direito de responder em liberdade, certo? Que se chama liberdade provisória, com ou sem fiança. Dependendo da gravidade do crime, ele só vai ser liberado após pagamento de fiança. Aí é o advogado que vai cuidar disso. E alguns crimes são mais leves, então um furto, por exemplo, ele vai responder em liberdade, ele tem todo o direito. Ninguém vai ficar preso por um furto simples no supermercado para responder preso, não, vai responder em liberdade. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. O responsável voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia é, por exemplo, o pai, né, que separou da mulher e a mulher conseguiu na justiça o direito de tantos por cento dos vencimentos dele, ou se ele não tem carteira assinada, tantos reais por mês que ele tem que pagar. É a famosa prisão por pensão alimentícia. Prende pra caramba, prende muito. Eu vejo isso todo dia quase, se o cara não pagar. Essa prisão civil por dívida, essa dívida, que é a dívida de caráter alimentício, dívida de alimentos, ela prende e muito. A do depositário infiel foi considerada inconstitucional, tá? Ela continua aqui na Constituição, mas saiba que numa questão melhor elaborada, o depositário infiel não pode ser preso. O que é o depositário infiel? Muitas vezes, num processo judicial, há bens envolvidos, tá? Bens materiais, por exemplo, de valor, vamos dizer, obras de arte, joias, e às vezes o juiz, muitas vezes o juiz precisa guardar esses bens até que o processo termine com alguém, que é um depositário, né? E esse depositário, ele está sendo confiado a ele a guarda de bens de valor. Se ele, antes disso ser considerado inconstitucional, o depositário infiel, se ele pegar aquilo que ele ficou sob a guarda dele, né, geralmente é um agente, é alguém que ficou depositário daqueles bens lá, que estão em litígio. E ele pegar e vender, ou roubar, ou sumir com algum bem, antigamente esse cara era preso por isso, que é uma dívida, ele está devendo uma coisa que foi confiada a ele, e que não era dele, ele tinha só que zelar por ela. Mas essa prisão não é mais admitida, mas está na letra da lei. Se cair na lei, não haverá prisão, letra de lei seca, é verdade, tá? Só se for uma questão doutrinária, para dizer que o depositário infiel não é mais preso. 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Combine esse inciso com o outro que eu li, né, do relaxamento da prisão ilegal, que você vai entender melhor, e conceder-se-á habeas corpus, né? Dificilmente vai acontecer aquilo que eu falei do cara escrever ele dentro da cela e mandar para alguém entregar, porque eu acho que aquilo não vai chegar no juiz. Mas ele vai ter um parente, alguém, e que vai lá com um advogado e vai falar para o juiz, olha, ele foi preso ilegalmente. Vai motivar a petição, e se o juiz julgar que foi uma prisão ilegal, vai mandar soltar automaticamente. O mandado vai chegar lá para o delegado, solta esse cara, ou onde ele estiver preso. 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, o mandado de segurança ele é uma garantia de direito líquido e certo. Então você foi privado de um direito líquido e certo seu, você entra com mandado de segurança. Em concurso público chove mandado de segurança, porque o cara se julgou privado de um direito líquido e certo. Por exemplo, direito à nomeação. O concurso tinha 10 vagas. O cara ficou em 8º e eles só chamaram 7 pessoas. Já há jurisprudência dizendo que ele tem que chamar as 10 que estavam no edital. Por isso que hoje os editais vêm só 2 vagas e cadastro de reserva. Por isso que o MU botou lá, o MPRJ botou lá 3 vagas para analista. Mas não vai chamar só 3. Ele bota 3 para não ter a obrigação de botar lá 15 ou 20 e depois não ter dotação orçamentária para pagar essas pessoas e ficar endividado. Então ele bota pouquinho, todo concurso bota. O concurso que eu passei, na minha região, eu fui 7º lugar. Era uma vaga só, era uma vaga mais cadastro de reserva. Sendo que não é obrigatório escrever cadastro de reserva. Mas eu sabia que não iam chamar uma pessoa só. Entendeu? Inclusive eu não fui o 7º a ser chamado porque tinham vários cotistas que pela lei de cotas, entram na minha frente mesmo com uma nota mais baixa. Eu fui, sei lá, o 13º, 15º a ser chamado, ou seja, era uma vaga. Chamaram 15 ou mais, eu não sei se chamaram mais alguém depois de mim, não olhei mais. O vídeo ficou longo, né? Então eu vou parar no inciso 70 e aí sim a gente conclui o artigo 5º da Constituição Federal, ok? Eu vou fazer isso, vou subir o vídeo e vou retomar com o inciso 70, tá? Um grande abraço.